quadro Momento Notícias, hoje para falar de um assunto muito importante também. Você sabe alguém que ouviu algum tremor de terra em Itaiobiras? Será que existiu mesmo um tremor de terra na nossa cidade? Estamos aqui hoje com o Igor Nunes, mais uma vez. Igor Nunes, que é geofísico dos Serviços Geológicos do Brasil, vai ser entrevistado por nós hoje aqui para tentar responder essa pergunta que não quer calar em Itaiobiras. Existiu ou não existiu tremor de terra na nossa cidade? Mas antes disso, agradecer você, Igor, pela presença e desejar aí uma boa tarde para você, mais uma vez participando aqui da nossa programação, hoje para falar desse assunto aí, né, Igor? Que é um assunto que tem mexido com a cabeça de várias pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Lucas, ou bom dia, né? Praticamente bom dia, né? Não almoçamos ainda, né? Estamos aqui. Almoçamos ainda, então bom dia, né? Pro pessoal de casa, pros internautas, pros ouvintes aí da Rádio Liberdade FM, mais uma vez aqui, tivemos aqui 3 dias atrás, na verdade, falando sobre as enchentes do Rio Pardo, né? Que é um monitoramento, inclusive, da CPRM também, do Serviço Geológico do Brasil. E naquele mesmo dia, né? Vários relatos de pessoas, cidadãos itaiobirenses, que dizem ter escutado, né? Várias casas com rachaduras, e passamos então a buscar mais informações e a monitorar também para ver se a veracidade e até onde realmente houve um sismo em Itaiobiras, né? Daqui a pouquinho então vamos avançar mais nesse tema. Sem dúvidas, né? Um assunto que gerou conversas, eu acho que nas pontas de ruas, nas casas, né? Inclusive aqui na rádio também, muitas participações de várias pessoas realmente relatando que ouviram um certo tremor de terra na madrugada de segunda para terça-feira. Essas pessoas que nos relataram, inclusive, que seria esse tremor de terra, a maioria das pessoas alegam ali, parece que de 2 às 3 da manhã, a maioria alega ter ouvido um barulho em Itaiobiras, e a maioria ali alega ter ouvido e sentido um tremor de terra. Então por isso a gente está com o Igor aqui hoje, que é especialista também na área, para a gente discutir esse assunto e saber se realmente houve a possibilidade. Como o Igor disse, a gente esteve aqui na rádio há uns 3 dias atrás, aí, tanto com o Igor, mas com o Major Alan, o prefeito de Irneval, falando sobre as chuvas intensas que atingiram a nossa cidade de Itaiobiras. E hoje a gente está para falar desse assunto do tremor de terra. A partir daquela entrevista, essa situação começou a ser mais estudada, né, Igor? Principalmente por você que buscou aí as informações. Então eu queria saber de você, como é que foi receber essas informações aqui através da rádio, desses ouvintes que realmente relataram, né, que ouviram e sentiram esse tremor de terra, e qual foi o passo a passo que você fez logo após ter recebido essas informações aqui na rádio, Igor? Ô Lucas, antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Macriar, está ali, um dos ouvintes aqui assíduos da rádio. Será que o Mar ouviu? Ele já bateu o martelo, ele falou, já teve, ele já bateu o martelo aqui no grupo, que não teve sim, o povo já tá sabendo que teve. Agora, será que o Mar ouviu, Mar? Alega pra nós, você ouviu o tremor ou não ouviu? E podemos deixar, né, também, o pessoal participar, né? Exatamente. Quem ouviu, quem não ouviu, pode participar. Aproveitando e mandar um abraço pro Vilmar também. Estou em BH ouvindo a Liberdade FM, Vilmar Rodrigues. Vitor Nunes, será que é parente seu, Igor? Não, tá lá em Glaucilândia, Minas Gerais. Foi ligado na melhor informação. Obrigado pela audiência. O Vitor Nunes, ligado aí na nossa programação, tem um sobrenome parecido, né? É o mesmo sobrenome, né? Mesmo sobrenome. Então você que está ouvindo aí a gente, e se ouviu o tremor ou não ouviu, você pode participar da nossa programação. Pode continuar, fica à vontade, Igor. E bem lembrado, Lucas, é importante que o pessoal que esteja nos ouvindo aí, se puder mandar informações aqui se sentiu, se ouviu, se viu, o horário, o dia, deixa bem marcado que nós temos tentado fechar mesmo o cerco para delimitar melhor, né, o horário que conseguimos mapear. Bom, vamos lá. Primeiro, Lucas, gostaria de dizer que, né, eu sou servidor público federal desde 2013, né? Sou concursado no Serviço Geológico do Brasil, que é um órgão federal ligado ao Ministério das Minas e Energia, tá? E responsável também, é o responsável pelo Serviço Geológico Brasileiro. Agora, quanto à rede sismológica, existe uma rede que monitora os sismos em todo o Brasil. Porque apesar das pessoas estranharem um pouco, mas sismos são bastante frequentes e constantes, mesmo no Brasil. Mas no Brasil eu ouvi falar lá nas aulas de geografia que não existia terremoto. Terremotos da magnitude, como a gente vê, aqueles desastres no Haiti, no Chile, né? No círculo, chamado Círculo do Fogo,
Realmente não tem, porque nós estamos no centro de uma chamada placa litosférica, ou entre aspas, placa tectônica, né? Mas pequenos sismos, pequenos tremores com causas secundárias na maioria das vezes, ocorre com muita frequência no Brasil, e existe uma rede de sismologia que monitora todo o território nacional. Inclusive as instituições responsáveis por esse monitoramento é a USP, né, onde eu me formei. Estou em constante contato com os meus colegas que trabalham na rede, a UNB, da Universidade de Brasília, a Federal do Rio Grande do Norte e o Observatório Nacional no Rio de Janeiro, né? São essas 4 instituições federais que monitoram a rede sismológica brasileira. E monitoram como? Monitoram através de um aparelho que se chama sismógrafo, né? Um aparelho que ele tem um sensor e detecta toda e qualquer vibração que chega nesse aparelho, né? Ele tem um sensor e através de uma série temporal ele vai escrevendo, né? Vai vibrando. Os ouvintes não vão conseguir ver o que eu faço aqui com a mão, né? Estou tentando ilustrar, mas o pessoal de casa vai conseguir ver. Então tem uma vibração. Mais ou menos como aquelas batidas do coração, Igor? Mais ou menos como o eletrocardiograma, exatamente. O eletrocardiograma é exatamente isso aqui, ele é um só que é a Terra, né? Imagina a Terra. Exatamente, mas é um pulso mecânico que converte depois no digital e consegue ver no leitor. A mesma coisa o sismógrafo. Também um sisteminha, só com um sistema diferente, um pouco massa e mola. E ele também registra dessa mesma maneira. E quando chega assim como o coração tem uma batida frequente, uma assinatura bem marcada, né? Um tremor de terra, um terremoto, ele também tem uma assinatura bem marcada no sismograma. Então o sismograma ele fica 24 horas de forma incessante registrando as vibrações naturais da Terra, e ao receber um sinal vindo oriundo de um tremor de terra, de um terremoto, né, de um sismo. Inclusive a diferença de um sismo para terremoto é só a magnitude disso, tá? Quando é acima de um certo grau, chama-se de terremoto. Quando é baixo, a gente fala só um abalo sísmico. Então, o abalo sísmico ele é registrado nesse sismograma de forma de uma assinatura muito bem marcada. Estou dizendo isso porque isso é importante, porque nós vamos concluir lá na frente. Então, um sismo com causa tectônica, ele tem uma assinatura lá muito bem marcada. E eu estou falando aqui de sismo de causa tectônica porque os sismos eles também têm suas classificações. Você tem os sismos que são oriundos são de origem tectônica, que aí é daquela que a gente ouve falar da movimentação das placas tectônicas, né, que é o que ocorre muito comum no Chile, a nova, como a gente fala, no ciclo do fogo, né? E também no Brasil ocorre também sismos de origem tectônica, que é quando a energia é liberada de forma muito abrupta devido a uma ruptura de uma rocha ou de uma fratura, né, existente ou não, né, pode falhar na hora ou pode ter sido uma fratura, uma falha pré-existente. E quando essa energia é liberada, as ondas vão se propagar, né, geram energia e as ondas começam a se propagar pelo interior da Terra. E essa vibração causada por essas ondas, algumas dessas ondas é que causam esses estragos que a gente percebe quando ocorre um terremoto, quando ocorre um sismo, né? Cai prédio, destrói casas, racha casas e tal. E existem também os sismos de origem secundária, que aí não tem uma causa tectônica, mas sim são sismos causados por deslizamento de terra, por acomodação das camadas de terra, e isso é muito comum justamente em época muito chuvosa, né? A chuva ela infiltra no solo, infiltra no terreno, e essa rocha ela vai aumentando de densidade, né? Ela vai ficando mais dura até chegar na rocha impermeável mesmo. Na rocha, quem abre poço sabe, você vai abrindo, chega numa rocha que não consegue mais furar. Então você tem um contato ali, entre a rocha, digamos, menos dura, né, que está ali inconsolidada, que é o nome mais técnico, com a rocha sã, a gente chama, né, a rocha impermeável. Então, quando o solo ele fica muito saturado, muito encharcado, e está muito relacionado com chuvas prolongadas e também como aqui era praticamente uma garoa, né? Eu estava em Itaiobeiras, então eu via como é que a chuva vinha se delineando. Justamente então, isso era até uma coisa que eu ia te perguntar, se realmente a chuva e a questão do solo tá
nesse momento molhado, né? E há muitos anos que não chovia assim em Itaiobeiras, né? Se tinha alguma participação, até poderia existir alguma participação nesse sentido aí. Então, a resposta é sim, né? A resposta é sim. Isso essa movimentação de massa devido ou uma acomodação pela própria pressão das residências, né, no solo, porque repara que as residências foram colocadas ali, né? Ela muito no tempo geológico é nada, né? Ao contrário do sedimento que cobre a rocha, que está ali há milhões de anos, né? Milhares de anos pelo menos, né? Então a pressão que está submetida quando se constrói residências é uma, né? Ela está ali. Agora, como talvez há pelo menos 3 décadas que não se havia registro de uma chuva da maneira como se deu em Itaiobeiras, né? Isso pode deixar claro. Às vezes chove muito aqui, mas chuvas torrenciais, tão volumosas quanto, mas são chuvas que demoram 30 minutos, 1 hora e depois vai embora, né? Agora 10 dias chovendo praticamente de maneira incessável, né? Aquela neblina, aquela garoa. Então é suficiente para infiltração se dar de forma muito melhor no interior da terra, né? E às vezes quando se há um deslizamento ou uma acomodação, ou em até alguns casos tem casos que chama solo colapsível, né? Que é um solo que quando encharcado, que quando na presença de água saturado, é um solo que pode diminuir o seu volume. Então é importante o pessoal da Defesa Civil, se tiver alguém já nos escutando, importante, Lucas, que se faça uma análise desse tipo de solo, onde essas casas têm sido castigadas aí, né, com esse evento, para verificar se esse solo onde elas estão construídas trata-se de um solo colapsível, porque solos colapsíveis eles diminuem de volume na presença de água, e ao diminuir de volume sobra espaço, é o momento em que se colapsa e é o momento em que as casas são danificadas. Então o pessoal da Defesa Civil essa possibilidade também, né? Uma possibilidade também há essa possibilidade ser analisado, bem analisado, né? Que parece assim. Depois eu acho que o pessoal da Defesa Civil tem um relatório até mais detalhado, mas assim, me parece que aqui no bairro Planalto a questão das rachaduras foram um número em quantidade bem maior, né, do que em outros bairros, né? Então é importante olhar isso também. Então talvez pode ser também por causa do solo, né? Agora os relatos vêm, Lucas, né? Não só no Planalto, né? Na região cidade central inteira. também, no Sagrada Família, no Santos Cruzeiro, vários bairros aqui, zona rural, Mirandópolis. Então são, claro que nós estamos, né? Tudo isso, todos esses bairros, as zonas rurais estão no mesmo contexto geológico. E não há variação de solos, né? Não tem como aqui ser um solo, ali ser outro, no centro ser outro, não, né? Quando é esse solo que você disse aí, é uma questão geral. A região todinha é o mesmo solo? Em profundidade, nós dizemos que estamos no mesmo contexto geológico. No mas mesmo, aí né? há variações, claro, há variações. O solo ele migra muito rápido. Você tem um solo mais argiloso em algum lugar, nas lagoas, por exemplo. Aqui talvez seja um solo mais arenoso. Ele migra de argiloso até um solo mais arenoso, né? Por isso mas a profundidade é a mesma, assim. Né? Exatamente. Agora a rocha que está, onde o embasamento que a gente diz, né? Onde esse terreno está consolidado, aí é o mesmo. Aí é o mesmo contexto geológico, não muda. Então por isso que é importante chamar atenção para essa questão do solo, né, para que a Defesa Civil faça uma análise o quanto antes para verificar, porque claro, essas que já foram danificadas não tem mais o que fazer. Agora, de repente, é importante ter essa análise para quê? Para políticas públicas futuras, para o plano diretor da cidade, porque dependendo dessas condições do solo, tem que se limitar a construção de casas, né, de residências, ou limitar a altura de que se pode fazer residências, né, de prédios, enfim. Então fica aí, é importantíssimo que um plano diretor preveja essas situações onde o solo comporta ou não nessas situações. No caso do bairro Planalto, é um bairro que está mais elevado, mas não é um bairro como a gente vê em zonas, em grandes centros urbanos, que são residências construídas em costas, né, em grandes aclives e declives. Isso não existe em Itaiobeiras, né? É uma cidade plana, com um pequeno aclive maior no bairro Planalto, mas não é o caso ali das mesmas situações que a gente percebe nos grandes centros, né, nos grandes centros urbanos. Então, essa questão do deslizamento na cidade a gente não viu. A gente tem percebido muitos relatos aí, são de rachaduras nas casas, né? É importante. E isso na cidade inteira, com uma concentração, pelo visto, no bairro Planalto. Precisamos, inclusive, se tiver alguém da Defesa Civil nos escutando, puder
passar essa informação, se ele já tem um cadastro da porcentagem de casas por bairro que tem sido danificadas, né? Essa informação é importante. 30% no Planalto, 10% no Santos Cruzeiro, na zona rural, como é que está, né? É um dado importante para depois, né, chegar a um relatório conclusivo. Da pessoa da Defesa Civil, esses dados aí que são importantes realmente. Desculpa. Não vou tentar requisitar deles lá esses cálculos, esses resultados aí, que possivelmente deve ter mais ou menos, se não, uma média, né, pelo menos de casas, porque com certeza também deve ter separando por bairros, porque eles estão tendo que visitar as casas, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Claudinei Xavier, tá ouvindo nosso programa também via Facebook. A Anete Alves Oliveira tá em Montes Claros ouvindo a entrevista com o Igor Nunes. A Zita Pereira colocou: eu creio que teve um tremor, a minha casa rachou, já teve muito tempo, né? E desejando um feliz ano novo pra gente. Obrigado aí, a Zita Pereira participando. A Lucineia Ferreira colocou: a Fazenda Santana 1 também rachou casas. Então tá lá falando com a gente também o pessoal da Fazenda Santana. E também aqui no WhatsApp, né, da rádio, muitas pessoas participando. Você também pode mandar sua participação. Dona Creuza da Rua Pernambuco tá ligada, desejando feliz ano novo. Jesuína também curtindo nosso programa, mas tá lá em São Paulo curtindo. Zita da Rua Ipanema, já falei. Lídia da Rua Porteirinha, minha amiga também. Maria Lima da Lagoa também participando. Lionel também tá na escuta, Lionel do Kart, né, tá curtindo a nossa programação. Obrigado aí pela audiência. Você vai mandando a sua mensagem, a sua participação, se a sua casa rachou ou não rachou, o que você acha, se você ouviu tremor ou não ouviu esse tremor. Igor, a gente tinha conversado também naquele programa anterior sobre, você sabe dar o nome melhor do que eu, mas aquela marcação que você falou que já existe, que o pessoal da área já conhece, entre Novo Horizonte e Itaiobeiras. Queria que você falasse sobre isso também e como é isso para as pessoas que estão em casa entender, que eu acho que talvez seja uma informação importante para passar para quem está nos ouvindo e curtindo o nosso programa aí hoje, Igor. O início da sua pergunta eu não entendi. Aquela marcação que você falou que existe de Novo Horizonte a Itaiobeiras. Ah, sim, da falha, exato. Da falha geológica que existe, tá. Bom, vamos aqui então, já que vamos falar da falha geológica, então vamos antes só contextualizar algo aqui. Então eu tinha falado da rede sismológica, né? Sim. Essa rede, então nós temos alguns sismógrafos espalhados pelo Brasil inteiro. E algumas dessas estações estão próximas a Itaiobeiras. A gente tem uma estação sismográfica ou sismológica em Araçuaí e outra a mais próxima de Itaiobeiras em Montes Claros. Em termos de distribuição de distância, isso é até considerado até razoavelmente perto, tá, Lucas? Não está longe demais, mas para monitoramento de sismos está uma distância razoável, tá? Está ali 150 km de Araçuaí, 250 de Montes Claros, né? Tem estação em Janaúba também e estação em Januária, né? Itaiobeiras não tem estação porque não havia ainda necessidade, né? Registros de nenhum tremor aqui, né? Então prioriza porque não tem estação sismológica para o Brasil inteiro, né? Para todos os municípios. Seria bom se tivesse. Montes Claros já houve, né, Igor? Montes Claros já teve alguns danos, algumas vezes, né? Causados por terremoto mesmo. Lá realmente foi um terremoto, sismo e tal. E aí, Lucas, já entrando na resposta pro pessoal que ouviu, se ouviu ou não, bom, assim que tivemos os relatos aqui do pessoal ter escutado um tremor, aliás, ter escutado algo, né, e as casas rachadas, eu fiz contato com o pessoal da rede, nós somos parceiros do Serviço Geológico, juntamente com com as instituições que eu já mencionei aqui, somos parceiros, e fiz contato com o pessoal e eles monitoraram, relatei o horário que o pessoal tinha relatado, né, o dia e horário. E vamos lá. Na estação Arca, que é a estação de Araçuaí, no horário de meia-noite até às 6 da manhã, de segunda para terça-feira, não se registrou nenhum evento sísmico. Então eu vou repetir. Na madrugada de segunda para terça-feira, de meia-noite até às 6 da manhã, a estação mais próxima de Itaiobeiras, que é a que esperávamos que se tivesse havido um sismo, ela teria detectado, essa estação não detectou nada neste horário. Por isso que é importante os relatos. Não, mas aqui eu ouvi, não foi de meia-noite às 6 da manhã de segunda, foi na terça, ou foi mais tarde, que aí o pessoal concentra da informação e filtra naquele horário.
Porque você imagina, é muito dado para ficar analisando o dia inteiro. Como eu disse, é uma série temporal longa, então não tem como o pessoal ficar analisando. E lembrando, né, que a gente analisou esse horário e esse dia porque a maioria dos relatos, né, dos nossos ouvintes e das pessoas que encontraram com a gente até nas próprias ruas e falando sobre o assunto, relataram da madrugada de segunda para terça, entre as 2 e as 3 da manhã, por exemplo. E vocês lá analisaram das 00 horas até as 6 da manhã. Então é importante a participação de você. A maioria das pessoas aqui relataram, se alguém tem algo para relatar diferente, é importante que relate também, mas a maioria dos relatos, eu acho que até quase 100% dos relatos que a gente recebeu, né, foram aí da madrugada de segunda para terça, dentro desse horário aí que foi analisado. Então a resposta aí, se existiu um tremor em Itaiobeiras, a resposta, segundo o pessoal especialista que estuda a área, que monitora a área, a resposta é não. A resposta é não. Sismo de escala de origem tectônica é não. A estação mais próxima daqui não detectou nenhum sismo nesse horário. O sismo, se tivesse ocorrido com esse dano que foi causado, certamente ele seria detectável, né? Porque para conseguir rachar casas, o sismo ele tem que ser de uma intensidade mediana e aí ele seria detectável. Nas estações de Montes Claros, também não se houve registro de nenhum sismo nesse horário. Houve sim o registro de um sismo por volta das 5 da manhã, porém não se trata de um sismo vindo daqui da região. A gente chama de telesismo. Telesismo é um sismo que viaja, vem lá de outro continente, né? Vem de longas distâncias. Então houve sim um telesismo ocorrido, mas nada que chegasse, que fosse específico, né, causar algum dano, né, no Brasil por conta desse sismo. Esse é um sismo que ocorreu em algum lugar do mundo e foi detectado nessa estação. Mas então, as duas estações mais próximas, e lembrando que se houve um sismo na região, a energia liberada ela vai decaindo com a distância. Então por isso que a gente tem que trabalhar com as estações mais próximas. Se tivesse uma ainda mais próxima, melhor ainda. Agora, as estações que nós temos, as mais próximas, que é em Araçuaí e em Montes Claros, nesse período de meia-noite às 6 da manhã, elas não detectaram nenhum sismo ocorrido na região. Então é importante deixar isso claro. Então, sismo do sentido de tremor de terra causado por algo tectônico não ocorreu. Agora, existem os sismos, como eu disse, de origem secundária, que eles não foram detectados nessas estações, mas existem sismos que são causados pelo colapso de terra, né, pela movimentação de massa terrestre, e que às vezes são sismos de muita baixa intensidade, né, e às vezes de muito baixa intensidade, e às vezes não são claramente detectáveis, né? Pode ter sido o caso. Tem um ouvinte participando aqui também, ele falando assim: boa tarde, Igor, Lucas e Igor, como teve essa tremura, ele está achando que teve, mas na verdade que das pessoas que estudam e que monitoram, não existe sismo em Itaiobeiras, não houve, pelo menos nessa data que foi relatado. Pode ser que talvez em outra data, né, que as pessoas não relataram, mas nessa data de segunda para terça não. Aí ele falando sobre que ele viu um vídeo no grupo dos amigos aqui de Itaiobeiras, sobre uma rachadura na BR, que ele falou que, se ele não se engana, que liga a cidade entre Itaiobeiras e Berizal. Ele queria saber se há capacidade também dessa rachadura ter sido envolvida aí, com possíveis sismos aí. Ô Lucas, eu vi também alguns vídeos, o pessoal filmando as rachaduras no asfalto, em Nova Aurora tem rachadura na estrada de chão, né? E aí o pessoal fala, teve um terremoto, a terra abriu aqui, né? Isso é mais uma memória de infância dos desenhos animados, né? Que a gente tem quando tem um tremor de terra num desenho, num filme, a terra se abre, né? Aí o pessoal fala, nossa, meio. Isso é mais uma memória da infância, que eu também a tenho, claro, né? A gente acompanha, assiste os desenhos. Só que é raríssimo os casos em que um terremoto ele gera uma fissura assim na terra, tá? No asfalto, no solo. Isso são grandes terremotos que só ocorrem lá no chamado Círculo do Fogo, que é a região onde tem nas bordas de placas tectônicas, né? De placas litosféricas. Dificilmente é muito raro um caso de sismo abrir o chão, né? Muito provavelmente essas fissuras que o pessoal tem visto é causado justamente pelo colapso mesmo, pela
acomodação do terreno. Depois de muita chuva infiltrando no solo, lubrificam ali as falhas, as fraturas, os contatos entre uma camada de solo e outra, entre uma camada sedimentar e uma rocha, vai lubrificando, porque olha só, há anos que esse terreno ele estava sofrendo uma pressão, mas estava seco, e ele não movimentava porque a força de atrito, né, o atrito que existia entre esses contatos, conseguia segurar, comportava essa pressão ainda existente. Agora, à medida que foi infiltrando água, infiltrando, isso é só uma hipótese, tá, Lucas, que eu estou colocando aqui. Não é nada que ainda isso depende de muito estudo, mas é uma hipótese bem plausível. Então, à medida que a água infiltra e lubrifica esse contato de falhas e de contato entre as rochas, é como se lubrificasse mesmo. Então, essa força de atrito ela diminui. E no que essa força de atrito, de contato, diminui, como a pressão permanece a mesma, porque é que está lá sempre, então é o momento em que há uma ruptura, né, uma acomodação, uma reacomodação, até a força de atrito se equiparar com a força de pressão que esse terreno está sofrendo. Então, essa reacomodação do solo, com essa movimentação de massa, obviamente ocasiona em fraturas e rupturas, né, que ocorrem nas casas, no asfalto e nos terrenos. Então, muito provavelmente é por conta pura e simplesmente dessa movimentação de massa, não necessariamente por uma movimentação de sísmica, porque a movimentação, esses abalos causados pelo sismo, ouvintes aí da Liberdade, é causado pelas ondas que se propagam, né? São as ondas que vão se propagando e causando aquele estrago. No caso, e se houvesse ocorrido, se esses abalos, essas casas danificadas tivessem sido danificadas por ondas, certamente elas teriam viajado até as estações próximas e lá elas teriam sido registradas, o que não aconteceu. Então tá aí, agora são 12 horas com mais 21 minutos. Hoje entrevistamos aqui o Igor Nunes, né, para perguntar a ele: existiu tremor de terra em Itaiobeiras, que é a maior pergunta aí desses últimos dias? O pessoal, depois das chuvas, depois de compartilhar todos os vídeos, né, das barragens cheias, das pontes caindo, veio esse assunto à tona, de um possível tremor de terra em Itaiobeiras. O Igor, com as suas informações e com os seus recursos, buscou saber com seus parceiros e colegas de trabalho, saber melhor sobre isso, se existiu realmente um tremor de terra em Itaiobeiras. Só que da data, segunda para terça, no horário que foi especificado, a resposta é não. Não existiu tremor de terra em Itaiobeiras, mas há outras aí probabilidades, outras estatísticas que o Igor trouxe aqui pra gente. Igor, já estamos chegando também aí a 12 horas com mais 22 minutos, mas queria que você falasse também sobre aquela falha, né, que você falou, e acho que é importante passar para a população. Então, eu queria que você falasse sobre aquela falha lá de Novo Horizonte até Itaiobeiras, você explicasse melhor aí para quem está nos ouvindo, para as pessoas também não se assustarem, achar que daqui a pouco vai rachar a terra no meio, né? Queria que você explicasse sobre isso para a gente. Exatamente. Bom, Lucas, então com relação a essa falha, né, que existe, na verdade essas falhas elas existem no Brasil inteiro, e isso é ocasionado justamente por pressões que a placa tectônica ela sofre lá na borda, lá no meio do Oceano Atlântico. Existe, né, você tem a placa litosférica na qual o Brasil está, né, sobre, né, não está sobre, mas digamos assim, só para o pessoal entender. A borda dela está lá no meio do Oceano Atlântico, exatamente no meio do Oceano Atlântico, e a outra está ali na costa da América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes ali, né, na parte do Oceano Pacífico. E o Brasil está no meio disso tudo, por isso a gente não temos tantas catástrofes com terremotos. Só que repara, você tem um lado de lá do Oceano Atlântico, da África, e a placa continental está aqui indo em direção ao Chile, e a placa do Pacífico empurrando essa outra placa no sentido contrário. Então isso é uma pressão brutal, né, que fica ocorrendo, e então a Terra ela começa a sofrer algumas fraturas dessas zonas de fraqueza. E uma dessas zonas de fraqueza, né, ela passa justamente aqui, beirando a Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço começa lá no sul de Minas, lá no Vale do Aço, e sobe aqui, passa por toda Minas Gerais,
que inclusive é ela que separa o Rio São Francisco. Do lado de lá da serra já os rios que nascem e correm para o São Francisco. Do lado de cá da serra, nessa parte norte aqui de Minas, tudo de surgência que tem vai para o Rio Pardo. Então o Rio Pardo nunca vai correr para o São Francisco, porque tem uma serra enorme, que é a Serra do Espinhaço, ou até alguns chamam de Cordilheira do Espinhaço, que separa. Então nós estamos do lado de cá da serra, e por isso, quer dizer, até o acesso ao lado de lá é mais difícil, né? Chega em Rio Pardo de Minas ali, fica mais complicado. Então, à margem dessa serra, próxima a Taiobeiras, existe uma falha que já foi mapeada e tem nome. Essa falha chama Falha Taiobeiras. É uma falha que Taiobeiras deu nome a essa falha, né? Falha Taiobeiras, que ela começa bem beirando a serra e termina justamente em Taiobeiras, né? Então, se tivesse havido um fenômeno no sentido de uma ruptura, uma movimentação dessa falha geológica que existe, aí o estrago teria sido com certeza muito maior e seria sentido em sismógrafos bem mais distantes, não só aqui os de Araçuaí e de Montes Claros, né? Então, dificilmente esse fenômeno ocorrido, esse fenômeno natural, estaria relacionado com a movimentação dessa falha. Porque se tivesse sido, com certeza teria sido detectado pelos sensores, né, do sismógrafo. Não foi. Então a falha geológica, fiquemos todos tranquilos, ela não movimentou. Se tivesse movimentado, teria sido sensível aos aparelhos. Não foi. E isso, essa falta de intensidade de energia nos sismógrafos é o que mais corrobora para a interpretação de que tenha sido um colapso mesmo do terreno, e que às vezes provoca barulho mesmo, Lucas, tá? Às vezes esses deslizamentos, quando maior intensidade, eles provocam barulho. Há teses, há pesquisadores que trabalham até com movimentação de massa causada por trovões. Aí eu não sei se foi o caso de, na madrugada, o pessoal ter ouvido um trovão e assimilado isso